Olá, meus amigos do canal Lex Trânsito. É um prazer estar com os senhores novamente. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, inscreva-se. Marque lá o sininho para receber as nossas notificações de publicações de vídeos e divulgue o nosso canal. Senhores, estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito polêmico que circulou nas redes sociais. Um vídeo onde um cidadão, dentro de um veículo, faz o teste com o bafômetro e utiliza álcool em gel e dá algumas informações. Essas informações foram distorcidas, muita gente falando, gravando vídeo, e eu achei por bem gravar esse vídeo para os senhores, atropelando inclusive o planejamento que eu fiz para o nosso canal, que eu vou iniciar desde o arado, a invenção da roda, bem devagar. Mas meus alunos pediram: professor, fale sobre isso, fale sobre isso. E aí, eu achei por bem gravar esse vídeo sobre a questão do álcool em gel, do bafômetro, a origem do bafômetro, muito interessante. Então, senhores, muito me preocupa informações erradas que são repassadas nas redes sociais com relação à legislação de trânsito. Porque pior do que não educar é educar errado. Vejam esse caso aqui da revista Super Interessante. De acordo com a lei seca, o motorista que for flagrado com qualquer concentração de álcool... Primeiro, meus amigos, que não existe essa lei seca no ordenamento jurídico brasileiro. Essa lei seca tem origem lá nos Estados Unidos. Na época de Al Capone, foi o nome dado a uma lei para coibir a venda de bebida alcoólica de determinado estado lá nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem essa lei seca. Primeiro que a lei não é seca. E se você for flagrado nessa concentração que está aí, você não viola a lei seca. Você viola o quê? A lei 9.503, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. Daí, olha. De acordo com a lei seca, o motorista que for flagrado com qualquer concentração de álcool no sangue, apresentar medição igual ou superior a 0,05 miligramas de álcool por litro de ar expirado no bafômetro, seria de ar alveolar, ou sinais visíveis de alteração da capacidade psicomotora, né? Será punido com multa, que está aí R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses, e o pior, veja a informação, perda da carteira de motorista. Não se perde carteira de motorista. Não existe esse termo carteira de motorista no Código de Trânsito Brasileiro. Tem carteira nacional de habilitação e permissão para dirigir. E diz mais, e retenção do veículo. Se estiver muito bêbado, continuou essa revista, níveis acima de 0,34 miligramas por litro, ainda corre o risco de ficar em cana por 6 meses a 3 anos. Diz mais, a menos que tenha guardado uma boa grana para a fiança. Meus amigos, isso aí é muito preocupante. Uma revista dizer isso. Mas pior ainda são pessoas passando a falar sobre isso nas redes sociais. Aconteceu uma situação bem interessante comigo, que eu passo a relatar agora. Um colega meu de nome Marcos fez um curso, veja, um curso de informática comigo há algum tempo e guardou o número do meu telefone. E ele começou a vender o quê? Esses seguros para veículo. E ligou para mim e disse: Moura, eu estou aqui no shopping e eu estou vendendo seguro e eu queria que você viesse aqui para ver meus preços. Eu digo: beleza, Marco, vou aí, aproveita, a gente almoça. Quando a gente chegou, começou a conversar, ele mostrou a tabela. Em determinado momento ele disse: Moura, eu inclusive estou ganhando mais dinheiro. Eu digo: como? Como? Ele fez: eu abri um canal no YouTube. Eu digo: foi, Marco? Tá vendendo plano de saúde, esses negócios no YouTube, seguro de carro? Ele fez: não, Moura, que nada. Eu abri um canal de trânsito. Eu digo: de trânsito? Puxa vida, qual é o custo da área de trânsito que tu tem para passar informações sobre a legislação de trânsito? Ele fez: não, no Brasil ninguém precisa ter custo da área de trânsito para falar de trânsito, não. Quer ver uma coisa? O secretário de trânsito da minha cidade, ele não tem nada de trânsito. O prefeito botou ele lá, ele tem um curso de veterinária. Eu digo: e é? Ele tem um curso de veterinária e é diretor do órgão de trânsito? No Brasil, Moro, olha, não precisa ter curso para falar, vamos lá, de política, de futebol e de trânsito, não. Tu não sabe disso, não? Eu digo: sabia não, Marco. Que coisa interessante. É mesmo, não precisa ter curso, não. Qualquer um fala agora, né? Ele fez: Como é o nome do teu canal, Marco? Ele fez: Doutor Retenção.
Eu digo, doutor retenção, por quê? Não, porque já tinha doutor cassação, doutor suspensão, doutor embriaguez. Aí eu botei doutor retenção. Aí eu digo, muito interessante o nome do seu canal, doutor retenção. E aí como é que tu faz? Não, eu ofereço lá palestra, eu já estou dando palestra, estou para fazer um contrato aí com a escola. Eu digo, e é? Aí ele fez, inclusive, cada palestra minha é R$6.000. Eu digo, rapaz, que bom. E tu tá dando aula de educação para o trânsito e tu nunca fizesse um curso na área de trânsito. Não, Moura. Eu digo, puxa vida, que muito interessante. Tô feliz em saber, viu? Nesse momento, vinha chegando outro rapaz em direção a gente, puxando uma bolsa, muito bonita a bolsa, né? Parecia aquela bolsa de representante de remédio que chega, né? Lá no consultório quando a gente tá sendo atendido. Aí o cidadão vem, puxa a cadeira e senta. Aí ele fez, Moura, esse aqui é André. É um colega meu. Eu digo, prazer, André, senta aí. Eu digo, André, tu trabalha também com saúde? Ele fez, não, Moura, eu sou representante da Jiriquiti. Eu digo, da Jiriquiti? Tu vende aqueles perfumes? Ah, eu sei, Jiriquiti é massa. Aí ele fez, aí Marco disse, Moura, inclusive André também tem um canal no YouTube. Eu digo, meu amigo, deve estar vendendo muito produto aí da Jiriquiti no YouTube, que as vendas aumentaram. Ele fez, não, Moura, meu canal é de trânsito. Eu digo, de trânsito? Tu é representante da Jiriquiti e tem um canal de legislação de trânsito. Ele fez, eu digo, qual foi o curso que tu fizeste na área de trânsito? Não precisa de ter curso para falar de trânsito, não. Eu digo, rapaz, é mesmo. Como é o nome do teu canal que eu vou acompanhar? Ele fez, doutor remoção. Eu digo, não acredito, eu estou aqui sentado na mesa com 2 doutores, doutor retenção e doutor remoção. Rapaz, isso é muito gratificante para mim, rapaz. Isso é uma felicidade, eu não sei, transbordando de alegria. Eu estou aqui, 2 doutores na área de trânsito com seus canais. Aí Marco disse, mas Moura, tu não vai abrir um canal, não? No YouTube, todo mundo está ganhando dinheiro agora falando de trânsito. Eu digo, Marco, eu vou pensar, certo? Eu vou ver o que é que eu faço, porque eu não tenho muito tempo não, certo? Minha vida é corrida, eu trabalho fazendo manutenção do computador, tá difícil, viu? Meus amigos, tá aí a situação que está acontecendo, todo mundo falando de trânsito, tá aí a revista super interessante, dando informação errada. Mas continuando esse nosso vídeo, bem interessante, eu venho para cá, gravei essa explicação para os senhores. Está aqui, olha, com muita riqueza de detalhes. Olá, meus amigos internautas. Estamos aqui novamente no canal Lex Trânsito. Para aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o Coronel Moura, professor de Legislação e Direito de Trânsito. E hoje nós vamos falar sobre uma situação muito polêmica. Um vídeo aí que circulou nas redes sociais, onde o cidadão que se apresentou como instrutor e realizou uma situação bem interessante. Ele utilizou o bafômetro dentro de um veículo que estava com os vidros fechados, ou seja, um ambiente confinado, e utilizou o álcool em gel. Primeiro, ele não fez o uso do álcool e realizou o teste utilizando o bafômetro. Posteriormente, ele passou o álcool em gel nas mãos e novamente utilizou o bafômetro. E disse que aquela situação ocorreria. E fez uma explicação. E apresentou uma explicação. Porém, a explicação que está ali não é bem assim. E mais, foi dito que se perde a carteira de habilitação. Nós sabemos, dentro da legislação de trânsito brasileira, que não se perde a habilitação. Me preocupa muito quando eu observo vários vídeos, explicações, e as explicações elas não estão de acordo com a legislação de trânsito vigente em nosso país. Então eu achei por bem gravar esse vídeo inicial, me antecipando inclusive ao planejamento que eu fiz, que é seguir uma sequência desde do arado, da invenção da roda, até chegar aos dias atuais, como nós vamos fazer com os nossos vídeos. Para você ainda que não está inscrito no nosso canal, no Lex Trânsito, se inscreva, deixe o seu like lá, porque isso é importante, os senhores sabem, e marque lá o sininho para receber as nossas notificações. Eu preparei o vídeo de hoje em forma de aulas, com PowerPoint. Então, vamos lá, eu vou mostrar a vocês o que é que eu fiz, desde o nascimento do etilômetro, do bafômetro, até a situação que nós estamos para relatar aos senhores. Vamos ao nosso vídeo. Senhores, tipo moderno de delinquência, alcoolismo ao volante. Nós temos observado aí um aumento considerável, mas não é só com relação a veículos automotores não. Veículos de propulsão humana, tá aí bicicleta, veículos de tração animal, brinquedos, esses cidadãos utilizando patinetes elétricos sob influência de álcool ou substâncias psicoativas, porque o álcool é uma SPA, é uma substância psicoativa. Muito preocupante essa situação. E aí, o professor Nelson Hungria
grande professor, foi inclusive ministro do Supremo Tribunal Federal, ele disse o seguinte: a embriaguez quase sempre revela o indivíduo na sua verdadeira personalidade. E precisamente a teoria da culpabilidade é tornar-se responsável o indivíduo pelos atos que são expressão da sua personalidade. Grande professor Nelson Hungria falou aí, sabiamente, que a embriaguez quase sempre revela o indivíduo, viu? Então, quando ele ingere aquela substância psicoativa, o álcool, e vai dirigir, ele revela quem ele é. E aí, eu venho para o grande César Lombroso, criador da criminologia. O que disse o professor Lombroso? O alcoolismo revela como também gera o criminoso. Não é o Coronel Moura que está dizendo, não. É o criador da criminologia. Então, quando a gente pega um cidadão lá, alcoolizado, conduzindo o veículo, aquele cidadão ali, segundo o professor Lombroso, ele está sendo gerado como um criminoso. Eu fiz questão de colocar as palavras do professor Nelson Hungria e do professor Lombroso para dar base ao que eu vou falar aos senhores. Meus amigos, existe ou não existe no CTB alguns termos? Eu tenho escutado pessoas falar que dirigir embriagado, segundo o Código de Trânsito, dirigir embriagado. Não existe no Código de Trânsito o termo dirigir embriagado. Não existe na Lei 9.503, né? Vamos dizer assim, dirigir bêbado. Não existe, certo? Dirigir alcoolizado. O termo embriaguez você só encontra no artigo 306, uma vez só. Alcoolizado não existe. Aí eu venho para cá. O termo álcool está presente nos artigos 165, 165A, 276, 277, 299, parágrafo 1º, inciso 1, 302, parágrafo 3º, 303, parágrafo 2º, 306, certo? 306, parágrafo 1º, inciso 1, e alcoólico surgiu recentemente, né, lá no anexo 1, dentro do conceito de etilômetro. Então, logo para desmistificar alguns termos, vou voltar aqui, que não existe na Lei 9.503, e eu escuto aí as pessoas da entrevista falando sobre esses termos. Continuando, eu venho para cá. Professor Neil Harger, vamos para a invenção. Inventou um bafômetro inicial chamado de Drunkmeter, ou Drunkometer, falando assim no português, Drunkmeter, para testar a condução de veículos sob influência de álcool em 1931. Ele recebeu a patente desse equipamento que ele produziu em 1936, professor da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Em 1938, ele foi uma das 5 pessoas escolhidas para participar nos Estados Unidos do Comitê do Conselho Nacional de Segurança, que define o teor de álcool no sangue para dirigir sob influência. O professor Harger, ele inclusive foi inserido no Hall da Fama na área da segurança e da saúde dos Estados Unidos. E aqui nós temos um brasileiro que foi inserido, vejam, um brasileiro, grande brasileiro, que foi inserido, né, lá no Hall da Fama no trânsito. O criador da Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo está lá, está no Hall da Fama do trânsito. Então, é interessante a gente saber que nós temos brasileiros também lá no Hall da Fama. Senhores, Capitão Robert Bockestein, né? Quem é esse cidadão? Ele ingressou na polícia de Indiana em 1936. Depois tornou-se capitão. Ele também era professor. Ele foi promovido a capitão encarregado do laboratório forense da polícia de Indiana. Em 1954, ele inventou e patenteou o breathalyzer, esse equipamento que está aí. Ele ajudou, inclusive, o professor Harger, lá na Universidade de Indiana. E aí a gente vê a origem do equipamento, para poder avançar. Professor Tom Perry Jones, da Universidade de Bangor, na Inglaterra, cientista, inventor, empresário inglês. Esse sim, inventor do bafômetro portátil eletrônico, o alcometer, está aí na mão dele, olha. Já com um canudinho. Ele faleceu recentemente. Em 1983, né, a análise do álcool no ar expirado foi aceita, veja, para fins de prova. E o Lyon Intoximeter 3000 foi o primeiro instrumento aprovado pelo Ministério do Interior da Inglaterra para testar motoristas bêbados. Vejam, viu? Interessante é que em nosso país aqui, antes da Lei 9.503, na vigência da Lei
6.000, desculpe, da lei 5.108, né? 66. O que acontece? Nós não tínhamos esses equipamentos, vinham da França para cá. E aí nós comprávamos, o Brasil comprava da França. É uma situação complexa, porque era tudo de fora, não tinha não fábrica no nosso país. Hoje nós temos aí, né, situações de ter que ser certificado pelo Inmetro. Antes não existia isso. Na lei 5.108/66, não previa essa questão tão polêmica como nós temos hoje. Senhores, bafômetro e álcool, você sabia? Vamos lá. A medida de álcool presente no alveolar é equivalente à quantidade de álcool no sangue? Você sabia disso? Que o álcool absorvido não é digerido após a absorção e nem sofre modificações químicas no sangue? É bom ficar atento para isso aí. Muita gente dando informação. Depois, que o sangue, ao passar pelos pulmões, deixa parte de álcool nas membranas dos alvéolos, que a concentração de álcool no alveolar é proporcional à concentração de álcool também no sangue, que o bafômetro funciona a partir de um sensor que mede os efeitos provocados por resíduos de álcool no hálito do indivíduo, que o sensor é formado por um material cuja condutividade elétrica é influenciada pelas substâncias que se aderem à superfície, à sua superfície. Que a condutividade do sensor, meus amigos, do bafômetro, diminui quando a substância é o oxigênio e aumenta quando a substância se trata do álcool. E aí, aquela situação que o cidadão mostrou dentro do carro lá, fazendo a utilização do álcool em gel, é lógico que ia dar um resultado, porque o ar foi ingerido, certo? Ou foi ingerido não, certo? Foi aspirado, Moura. Entrou pelas vias aéreas superiores e ficou justamente, houve a troca gasosa, é uma troca gasosa isso aí. Por isso que deu aquilo ali. Mas, fora isso, ele falou que se perdia a habilitação, entre outras situações que não está em consonância com a legislação de trânsito brasileira. Meus amigos, bafômetro ou etilômetro? Bafômetro foi o primeiro nome dado ao aparelho que detectava a presença de álcool no ar pulmonar expelido. Tá aí, olha. Desculpe, expelido. Tratava-se de uma denominação comercial que passou a nominar todos os aparelhos que apresentavam essa função. Como se observou que o álcool identificado era etanol, álcool etílico, o aparelho passou a ser chamado de etilômetro, referindo ao álcool analisado no teste. E aí eu venho para cá, resolução 432, artigo 4º, requisitos do etilômetro. Você sabia que deve ter seu modelo aprovado pelo Inmetro, homologado pelo Denatran e ser aprovado nessa verificação metrológica inicial, eventual, em serviço e anual pelo Inmetro ou Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, tá aí, olha, da RBMLQ. Senhores, substância que interfere, ou substâncias que interferem no mecanismo de leitura do etilômetro. Monóxido de carbono, acetona, tá aí o cidadão fumando, né? Acetaldeído, metanol, isopropanol, tolueno e acetato de etila. Essas substâncias interferem na medição. Então, é interessante quando você for dar sua palestra, alertar sobre isso aí. E aí eu venho para o crime do artigo 306, capacidade psicomotora alterada. O que é essa capacidade psicomotora alterada? Eu coloquei aí para vocês um livro muito interessante do juiz Dr. Norberto de Almeida Carridé. Um dos livros muito interessantes que eu li e passo a apresentar para vocês. Senhores, conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada. Como se comprova a capacidade psicomotora alterada? O doutor Norberto apresentou as situações no livro dele. Tá aí, olha. Alteração no equilíbrio é comprovada pela marcha, pelo sinal de Rosenberg, dedo contra dedo, dedo no nariz, levantamento de pequenos objetos e pelo exame clínico. Senhores, o sinal de Rosenberg é muito interessante. Quando você junta o pé e coloca as mãos com a palma da frente, junta os pés, no caso, estica os braços e coloca a palma da mão para frente, você tende a pender para um lado e para o outro. É o sinal de Rosenberg. Tudo isso aqui é feito no teste lá.
Eu estive em Miami, nos Estados Unidos. 91 eu vi o policial fazer justamente isso aí, o teste de equilíbrio, demonstrando pra gente. Passemos então a usar isso aí, viu? Mas não está regulamentado ainda essa situação na nossa legislação. Senhores, álcool em gel, teste de alcoolemia. Falamos rapidamente sobre o que aconteceu nesse vídeo aí. Esse dito instrutor colocou nas redes sociais essa situação, dizendo que altera o resultado, e depois falou de um falso positivo e disse que o cidadão perdia a habilitação. Me preocupa muito essas mensagens, esses vídeos, certo? Esses materiais que estão sendo aí propagados nas redes sociais com informações erradas sobre a legislação de trânsito. Então estamos aqui, canal Lex Trânsito, trazendo essa informação para os senhores. Dizer que inscrevam-se no nosso canal, deixe sua like se vocês gostaram e recebam as informações e as notificações dos nossos próximos vídeos. Forte abraço a todos. Quero agradecer aos meus alunos e aqueles que já estão inscritos em nosso canal. Sim, aproveitando o nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre o princípio da confiança recíproca, que tem origem lá no direito alemão. Para você entender um pouco de mobilidade, de fluidez, você tem que entender o princípio da confiança recíproca e o princípio da corrente de tráfego. Vou falar depois sobre esses dois princípios. Forte abraço a todos, amigos, e até o nosso próximo encontro no nosso canal Lex Trânsito.